Olá, jovem, tudo bem com você? Vamos então para o nosso quarto bloco. Inicialmente eu tinha dito que seriam 3 blocos, só que acabaram que os vídeos ficaram extensos e eu não consegui fazer em 3 blocos, tive que criar mais um bloco para então terminarmos a resolução dessa prova de aprendiz de marinheiro aplicada no ano de 2019. Eu me preocupei em não somente passar a solução, mas passar toda a explicação relativa à teoria daquela questão. Então por isso que os vídeos ficaram um tanto longos, mas o objetivo é de fato passar um material de qualidade, onde eu me preocupo não em resolver as questões, mas em explicá-las, em detalhá-las, em mostrar para você qual o raciocínio que envolve a resolução da questão, ok? Por isso os vídeos ficaram longos, mas eu tenho uma dica que eu acho que vai ajudar muito a você. Quando você estiver assistindo aí no YouTube, na hora da minha explicação, eu falo com uma calma, com uma certa devagar, mas você pode, aí no seu vídeo, tem a opção, acho que no seu lado direito, você acelerar o vídeo, né? Eu faço muito isso nos vídeos de aulas que eu assisto no YouTube, eu coloco uma aceleração nos vídeos. Normalmente eu coloco 1.25, 1.5. Você também pode fazer isso aí nos vídeos. Isso vai te ajudar a assistir os vídeos de uma forma acelerada. Duas vantagens que tem assistir o vídeo de uma forma acelerada. Ele prende a sua atenção, porque a pessoa vai falar com uma rapidez e você vai ver em menos tempo, né? E aí não vai se cansar tanto. Então essa é uma dica muito boa. Eu não conhecia, há um tempo atrás eu não conhecia essa possibilidade. Tinha lá essa possibilidade, mas eu não sabia que existia essa possibilidade. Então eu passei a assistir e eu vi que era bem melhor. Eu consegui assistir vários outros vídeos em menos tempo e com uma rapidez, ajuda muito, ok? Essa é uma dica muito boa. Então os vídeos estão longos assim mesmo, mas é para oferecer um material de qualidade para você, ok? Então nós paramos na questão 43 e hoje nós vamos dar sequência até a questão 50. Foram 30 questões corrigidas aí que já estão disponíveis para você assistir novamente e tirar dúvida aí. Comente, dê o seu like, apoie esse projeto e qualquer dúvida ou qualquer pedido, esteja aí nos comentários solicitando, que eu terei o prazer de ajudá-lo a chegar lá na sua aprovação, ok? Então vamos lá. Questão 43 da prova amarela de aprendiz de marinheiro. Diz assim: um rapaz se desloca sempre em linha reta e no mesmo sentido por um percurso total de 20 km. A primeira metade com velocidade constante de 3 km e a segunda metade com uma velocidade constante de 5 km por hora. Considerando desprezível o intervalo de tempo necessário para a mudança da velocidade, assinale a opção que apresenta a velocidade média em km por hora que mais se aproxima a do rapaz, considerando o percurso total. Então essa é uma questão de velocidade média, e que ele te dá um percurso, ele te dá uma primeira velocidade na primeira metade do percurso e uma velocidade na segunda metade do percurso. Desde já eu já faço uma observação. É um equívoco o aluno achar que velocidade média é a média das velocidades. Seria um equívoco então o aluno então pegar aí esses valores de velocidade, aqui ó, 3 e 5. Então a velocidade média vai ser a média entre 3 e 5. 3 mais 5, 8, dividido por 2, 4. Ele marca a letra D e erra. Não, velocidade média não é a média aritmética das velocidades. A fórmula da velocidade média é velocidade igual a ΔS sobre ΔT. Delta significa variação. ΔS, então, vai significar a variação de espaço sobre a variação de tempo. Então, eu tenho que pegar o espaço total e dividir pelo intervalo de tempo que ele fez, então, esse percurso. Isso, então, essa razão vai ser a nossa velocidade média. Ok? Então, veja só você. Então, vou fazer aqui
um esquema para ajudar a entender. Ó, esse percurso é um percurso de 20 quilômetros. 20 quilômetros. Na primeira metade, ou seja, nos 10 primeiros quilômetros, ele fez a uma velocidade de 3 quilômetros por hora. E na segunda metade, ele fez a 5 quilômetros por hora. Ok? Então, veja bem, eu já tenho o espaço total, a variação de espaço total. De espaço total. Então, ó, o ΔS é 20 quilômetros. Para então descobrir a velocidade média em todo o percurso, eu tenho que descobrir o tempo total que ele fez todo esse percurso. Então, qual é a ideia aqui? É você encontrar o tempo que ele fez para o primeiro percurso e o tempo que ele fez no segundo percurso. Daí somar os tempos. Então, ó, nesse primeiro percurso aqui, velocidade igual a ΔS sobre ΔT. Então, eu tenho que ΔT é igual a ΔS sobre V. Então, nesse primeiro percurso aqui, ele fez 10 quilômetros com a velocidade de 3 quilômetros por hora. Então, vou ter 10 terços de hora nesse primeiro percurso. Agora, eu vou fazer essa mesma fórmula no segundo percurso para descobrir o tempo. Então, ó, ΔT2 vai ser igual a ΔS, que é igual a 10, sobre a velocidade, que é 5. Então, dá 10 quintos de hora. Então, o nosso ΔT total, digamos assim, total, é o ΔT1 mais o ΔT2. ΔT1, ΔT2, que vai ser 10 terços mais 10 quintos. Tiro o MMC. O MMC entre 3 e 5 é 15. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 10, 50. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 10, 30. Então, eu tenho aqui 80 sobre 15 horas. Certo? E aí, eu descubro a velocidade média. ΔS sobre ΔT. ΔS é 20 sobre 80 sobre 15. Pego o primeiro termo, 20, e multiplico pelo inverso do segundo, 15 sobre 80. 20 dividido por 80 aqui fica 4 no denominador. 15 dividido por 4, 3,5 a unidade quilômetros por hora. Essa, então, é a nossa velocidade média. Aí você olha lá na opção e você não vê 3,5. Mas uma observação importante. No enunciado, lá embaixo, aqui, ó, ele disse que mais se aproxima do rapaz, considerando o percurso total. Então, ele quer a que mais se aproxima. Então, 3,5, o que mais se aproxima, 3,8. Ok? Então, a resposta, letra C. Bacana? Questão de velocidade média, questão aí tranquila, né? Feitas todas as considerações. Agora vamos para a questão 44. Considerando um objeto colocado sobre o eixo principal a uma distância de 10 centímetros do vértice de um espelho esférico côncavo de raio 10 centímetros, calcule a distância em centímetro da imagem formada pelo espelho em relação ao vértice do mesmo espelho, considerando que os raios incidentes no espelho esférico satisfazem as condições de nitidez de Gauss, e assinale a opção correta. Essa é uma questão de espelho côncavo. Na óptica, existe 3 tipos de espelho: o espelho plano e os espelhos esféricos. Os espelhos esféricos se dividem em côncavo e convexo, certo? Então, são 3 espelhos: o espelho plano, né, o espelho o côncavo e o convexo, tá, ok? E para cada tipo de espelho a gente vai ter um determinado tipo de imagem, certo? No espelho plano
que é aquele espelho que normalmente tem aí na sua casa, você vê a imagem virtual, que é aquela imagem que está dentro do espelho. A mesma distância que você tem do espelho é a mesma distância que a imagem vai ter do espelho. A sensação da imagem do espelho vai ter a mesma distância. Você percebe que quando você se aproxima do espelho, a sua imagem também se aproxima do espelho, né? Parece até que você vai tocar. Se você pudesse entrar no espelho, você tocaria a sua imagem, ok? Mas os pormenores dos espelhos eu vou explicar mais à frente numa aula detalhada. Aqui eu vou me ater só na resolução dessa questão nas considerações pertinentes, mas o assunto de espelho ele é bem abrangente, então eu ia perder muito tempo aqui explicando tudo, e eu vou explicar numa teoria oportunamente mais à frente, ok? Mas fica aí a dica para você assistir os outros vídeos que já estão e que estarão disponíveis no canal, ok? Então aqui se trata de um espelho côncavo. Toda a questão de espelho é importante fazer esquema. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Façam um esquema, não somente leiam a questão e tentem marcar, não. Desenhem, interpretem a questão através de esquema, que isso vai mostrar, o esquema vai mostrar se de fato você entendeu a questão, tudo bem? Então vamos lá, vou ler novamente a questão. Considere um objeto colocado sobre o eixo principal a uma distância de 10 centímetros. Então olha só, imagina aqui que eu tenho um espelho côncavo. No espelho côncavo nós temos o centro, nós temos o foco e nós temos aqui o vértice. E esse eixo aqui é o eixo principal do espelho, certo? Lembrando que a distância entre o centro e o vértice é o raio. Então esse daqui é o raio. A distância focal é a metade do raio. Então essa distância do foco até o vértice é a metade do raio, ok? Tudo bem? Então ele disse que o objeto ele foi colocado a 10 centímetros do vértice de um espelho esférico côncavo de raio 10 centímetros. Então se o raio aqui é 10 centímetros, a distância focal vai ser 5 centímetros. Então vou colocar aqui, ó, essa distância aqui, ó, 5 centímetros. Então 5 centímetros aqui, 5 centímetros aqui. O foco vai estar bem no meio do raio, da distância entre o centro, vai ser metade do raio, e o foco vai estar no meio da distância entre o centro e o vértice, ok? Então aqui, ó, 5 aqui, centímetro. O foco está aqui. E ele colocou o objeto a 10 centímetros, ou seja, o objeto ele está bem no centro. Está bem ali no centro do espelho, ok? Então, qual é a imagem produzida quando o objeto se encontra no centro? Quando o objeto se encontra no centro, ó, objeto no centro. Objeto no centro. A imagem vai ser real, invertida, do mesmo tamanho, escrevi ali errado, mesmo tamanho que o objeto. Mesmo tamanho. O que significa a imagem real? A imagem real significa que ela não é virtual, ou seja, que ela só pode ser vista através de uma projeção, de uma tela branca que projete aquela imagem, ok? Então isso significa que a imagem é real. Invertida porque ela não está no mesmo sentido que o objeto. Ó. Eu vou colocar aqui de outra cor para ficar claro. Ó. Então o objeto ele vai estar, a imagem ela vai estar aqui, ó.
mesmo tamanho que o objeto. Como é que eu chego a esse resultado? Através das linhas, né, de Gauss, que vai me indicar onde vai estar formada a imagem. Como aqui eu não utilizei um papel milimetrado, então eu só vou dar a ideia de como é que se monta. Existe uma regra que é assim: toda linha que entra paralelo ao eixo sai passando pelo foco. Então, ó, tudo que entra paralelo passa pelo foco. Entrou paralelo, passa então pelo foco. Tá aqui. E tudo que passa pelo foco, aqui ó, passou pelo foco, sai paralelo, certo? Então aqui passou pelo foco, sai paralelo. Então, ó, esse ponto aqui, ele vai se encontrar aqui, ó, aqui embaixo, nessa parte aqui. E a imagem que vai ser gerada, ela vai ter o mesmo tamanho que o objeto, e só que invertida e real. O que isso significa ser real? Que eu só vou poder vê-la se eu tiver ali um amparo, uma tela branca que eu possa projetar a minha imagem. Ela não vai estar dentro do espelho, da mesma forma como aí na sua casa você olha a sua imagem dentro do espelho. Tudo bem? Legal. Então, sempre quando o objeto estiver no centro, a imagem vai ter essa qualidade aí, real e invertida, do mesmo tamanho, ok? Numa aula posterior eu vou explicar todas as diferentes tipos de imagem que você pode ter no espelho côncavo e no espelho convexo, tudo bem? Então, ele pergunta aqui, calcule a distância em centímetro da imagem formada pelo espelho em relação ao vértice. Então a imagem vai estar a 10 centímetros, letra D. Tudo bem? Letra D. Questão assim que, se você assistir a aula de espelhos côncavos, você vai realizá-la tranquilamente, ok? Beleza, então letra D é a nossa opção. Vamos para a próxima questão de circuito elétrico. Diz assim: observe o circuito abaixo. Aí a gente observa uma malha em que você tem 3 resistores em paralelo, né? Um amperímetro ali, né? Um amperímetro é o aparelho usado para medir a corrente elétrica, né, dentro de uma malha. E nós temos aí uma certa DDP. Então aqui, ó, tem um amperímetro. Aqui você tem uma diferença de potencial. Você tem aqui 3 resistores iguais e em paralelo, ok? O circuito elétrico representado acima é composto por uma bateria ideal, fios de resistência elétrica desprezível e resistores idênticos, cuja resistência elétrica é de 10 ohms cada. A corrente elétrica indicada no amperímetro ideal é de 3 ampere. Então esse amperímetro indica uma corrente elétrica de 3 ampere. Sendo assim, calcule a tensão U, diferença de potencial elétrico em volts nos terminais da bateria. Então ele quer saber aqui, ó, qual é essa medida de DDP nos terminais da bateria, e assinale a opção correta, certo? Então olha só, qual o raciocínio que envolve aqui a corrente elétrica? Ó, imagina aqui comigo, ó, imagine que você tem uma corrente elétrica aqui. A corrente elétrica, ela chegando aqui nesse ponto aqui, ela encontra resistência, certo? Imagine que você é alguém que está dirigindo um carro e você quer chegar numa determinada localidade. E nessa localidade, para chegar até essa localidade, você tem diferentes caminhos, né? Se você é um condutor, pergunto a você: se você quer chegar num determinado ponto e você encontra um engarrafamento, você tem 3 pistas, as 3 opções de caminho, certo? Por qual caminho que você vai seguir? Por caminho onde você tem uma maior resistência ou por um caminho que você tem uma menor resistência? Bem, se você vê lá no seu GPS que ali tem engarrafamento, que o caminho número 1 tem um engarrafamento, você então vai pelo caminho número 2, que é o caminho que não tem engarrafamento, correto? Então, se você é um condutor, você vai optar sempre
pelo caminho menos resistivo, correto? Então, se você tem 3 opções, o caminho que tiver com menos engarrafamento é o caminho que você faz. Esse raciocínio é o mesmo raciocínio para a corrente elétrica, visto que a corrente elétrica chegou aqui e ela encontrou 3 malhas resistivas, ou seja, encontrou, digamos assim, fazendo uma analogia, engarrafado nas 3 vias. Qual a via que ele vai? Bem, a via que ele vai não tem opção, são 3 resistências iguais, então tanto faz. Então é esse, digamos assim, um pensamento, entre aspas, né, da corrente elétrica. Então, se ali tivesse, por exemplo, se nesse primeiro aqui tivesse uma resistência menor, a corrente maior iria para o lado menos resistivo, ok? Então, visto que a corrente aqui nessa terceira malha aqui é 3, e como essas 3 resistências são iguais, então você pode já deduzir que nessa malha aqui a corrente é 3 ampere e nessa outra malha a corrente também é 3 ampere, ou seja, a corrente I que chegou aqui é de 9 ampere. Então, chegou aqui uma corrente de 9 ampere. Como esses 3 caminhos aqui têm igual resistência, esse 3 ampere se dividiu em 3. Foi 3 para baixo, que foi marcado lá no amperímetro, foi 3 para o meio e 3 para cima. Tudo bem? Então, eu já deduzi a corrente total que iniciou aqui na minha malha, 9 ampere, certo? Por que então é importante achar esse valor? Porque a gente sabe lá pela lei de Ohms que resistência é igual a U sobre I, ou seja, U é igual a R vezes I. O I eu já tenho, eu quero descobrir o meu U. E agora, se o I eu já tenho, que é 9 ampere, que eu fiz esse raciocínio, agora basta eu descobrir qual é a resistência equivalente dessa malha. A resistência equivalente, quando você tem resistores em paralelos e iguais, a resistência equivalente para resistores paralelos e iguais vai ser R sobre N. R aqui é 10, então 10 sobre 3, porque são 3 resistores iguais em paralelos. Ah, Eduardo, e se fosse diferente? Se um fosse 10, outro fosse 15 e outro fosse 20? Aí você teria que aplicar aquela fórmula. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Mas como nesse caso são 3 resistores iguais, a gente simplifica essa segunda fórmula aqui para essa fórmula aqui, ok? Para quando você tem resistores iguais. Se fossem 2 resistores iguais, aí você colocaria aqui a resistência sobre 2, ok? Mas como são 3, resistência sobre 3. Tudo bem? Então, 10 terços é a nossa resistência equivalente. Então, aqui, para encontrar o U vai ser igual a 10 terços, que é a resistência equivalente, sobre o I, vezes o I, que é 9. Então, aqui, 3 corta com 9, 3, 10 vezes 3, 30. Letra B. Tudo bem, aluno? Então, uma questão aí de resistência elétrica. Vamos estudar essa parte que é muito importante. Eu vejo aqui que nessa prova, no total, eles sabem cobram a matéria de forma bem, digamos assim, bem... todo o conteúdo que está no edital, de fato, é cobrado em cada item das questões. Não é uma prova assim em que você vai ter 5 questões de movimento e nenhuma questão de termologia. Não, de fato eles cobram cada item do edital. Você pode, com certeza na próxima prova vai ter uma questão de eletricidade, vai ter uma questão de termologia. O edital ele é bem distribuído, ok? Então vamos nós para a próxima questão. 46.
Um garoto em repouso no alto de um tobogã desliza por um desnível de 5 metros. Considerando qualquer tipo de atrito, possibilidade de rolamento e considerando gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, assinale a opção que apresenta a velocidade em metros por segundo com que o garoto chegará ao final. Olha, essa é uma questão de mecânica de energia, certo? E para essa questão, vamos fazer aqui um esquema, sempre como eu falo, sempre falo isso, sempre fazendo um esquema. Então eu tenho aqui um tobogã. Imagina lá que eu tenho uma escadinha aqui. Eu tenho lá, sei lá, um tobogã. E aí um garoto escorrega nesse tobogã. Esse tobogã tem uma altura de 5 metros. Ele me disse que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e ele quer saber qual é a velocidade que ele chega aqui embaixo, certo? Para o cálculo dessa velocidade, nós vamos utilizar um teorema, que é o teorema da conservação da energia mecânica. O que isso significa? Que a energia mecânica nesse ponto aqui de cima, que eu vou chamar de ponto A, vai ser igual à energia mecânica no ponto B. Por quê? Porque ele disse que não houve perda de energia, certo? Então ele está me dizendo, em outras palavras, que a energia mecânica se conserva. Então a energia mecânica lá de cima vai ter que ser igual à energia mecânica lá de baixo. E o que é a energia mecânica? A energia mecânica é a soma da energia cinética mais da energia potencial e da energia elástica. Só que aqui não temos um elástico, não temos mola. Então nós vamos só considerar a energia potencial gravitacional e a energia cinética. Então, ó, a energia cinética em A mais a energia potencial gravitacional em A vai ter que ser igual à energia cinética em B mais a energia potencial em B. Então, ó, a energia mecânica é a soma da energia cinética mais a energia potencial. A energia potencial é a energia cinética, a energia mecânica é igual à energia cinética mais a potencial. Só que lá em cima ele não tem velocidade, ele saiu do repouso, né? Ele saiu, ó, um garoto em repouso do alto de um tobogã, ele diz lá no enunciado, ó, em repouso. Então lá em cima eu não tenho energia cinética, então eu corto esse termo aqui da energia cinética em A. E lá embaixo ele não tem altura, ele não está no alto, ele já chegou lá embaixo. Então eu não tenho energia potencial em B, ok? Então ele só tem energia potencial em A, ele só tem energia cinética em B. Então a energia potencial é dado por mg/h e a energia cinética mv² sobre 2. Tudo bem? Perceba que eu tenho massa dos dois lados, então eu posso dividir ambos os lados pela massa. Então é como se eu estivesse cortando a massa aqui. Pois bem, agora eu aplico os valores dados na questão. Ele disse que gravidade é 10, a altura é 5, a velocidade eu quero descobrir sobre 2. Então, ó, v² é igual a 5 vezes 10, 50, 50 vezes 2, 100. Então, V é igual a 10 metros por segundo, letra A. Tudo bem? Então, utilizamos aí o teorema da conservação da energia mecânica. Tudo bem? Beleza? É claro, eu falo isso para os meus alunos. Gente, temos que fazer muitas questões. Por quê? Porque na hora da prova, é claro, aqui eu demorei para fazer as questões porque eu estou explicando para você todo o raciocínio, partindo da ciência de que você está aprendendo ainda está desenvolvendo aí o seu raciocínio. Então eu fiz aqui de forma bem devagar. Mas para você que na hora da prova você tem que resolver as questões
num tempo o mais rápido possível e de forma precisa, você que já fez muitas questões já vai logo perceber a energia potencial vai ser igual à energia cinética. Você não vai escrever, como eu estou escrevendo aqui, teorema da conservação, não vai fazer isso na hora da prova. Você já vai colocar, ó, daqui para baixo e, né, já coloca lá a fórmula mgh igual a mv ao quadrado sobre 2, porque você já entende que você aplicou o teorema da conservação da energia mecânica, coloca os valores, dá 100, raiz de 100, 10, pronto, marcou a resposta, passa para a próxima questão, assim que você vai fazer na hora da prova, tudo bem? Beleza? Ok. Questão 47, vamos lá. Observe a figura abaixo. O sistema representado acima corresponde a uma, aí ele faz as seguintes considerações: mistura homogênea com um componente em uma fase, mistura heterogênea, substância pura, ele faz várias considerações. A primeira coisa que a gente tem que perceber aqui é que esse sistema ele é caracterizado da seguinte forma. Primeiro, ele não é uma mistura. Por que que não é uma mistura? Então, ó, vou escrever aqui, ó, não é uma mistura. Não é mistura. Porque para ser mistura tem que envolver dois ou mais componentes diferentes. Então não é uma mistura. Então eu já risco a letra A, B e E. Ele é uma substância pura, porque só tem um componente. Ah, mas Eduardo, tem o gelo e tem a água, assim, é o mesmo componente, só que em diferente estado. Um no estado sólido, outro no estado líquido. Então, é uma substância pura, não é mistura, é uma substância pura, é uma substância pura, porque só tem um componente, certo? Então, um só componente e apresenta duas fases, uma fase sólida e uma fase líquida. Então, apresenta duas fases. Apresenta duas fases, certo? Então, a resposta aqui, letra C, correto? Talvez você poderia confundir aqui, é uma mistura entre o gelo e a água no estado líquido. Não, tá errado. Na verdade é uma substância simples, tá? Mistura é quando você tem dois ou mais componentes diferentes, ok? Então não é mistura, resposta então letra C. Vamos então avançar. Uma questão aqui de ondas. Uma corda de comprimento 16 metros apoiada no chão, extremamente liso, é esticada pelas suas extremidades. Em uma de suas extremidades, gera-se uma sequência de pulsos, onda, que se propaga pela corda. Sabendo que o comprimento de onda é de 2 metros, então ele me deu o comprimento de ondas, que é 2 metros. Ele disse também que a frequência é de 4 Hz. Assinale a opção que fornece o intervalo de tempo em segundos necessário para que um pulso se propague de uma extremidade à outra da corda. Então você tem aqui uma corda de 16 metros e nele você é gerado aí um pulso de comprimento de onda 2 e frequência 4. Aqui, se você souber as fórmulas que envolvem ondas, você resolve tranquilamente essa questão. Então, ó, a velocidade de onda é igual ao seu comprimento vezes a sua frequência. Essa fórmula que a gente vai utilizar para primeiro então encontrar a velocidade igual a 2 vezes 4, que dá 8 metros por segundo. Então, a cada segundo a corda o pulso percorre 8 metros. Essa é a ideia de velocidade, a distância dividido pelo tempo. Então, a cada segundo ela percorreu 8 metros. Então, qual foi o tempo que a corda demora para percorrer o comprimento da corda, ou seja, todo 16 metros? Então, a velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. ΔT é igual ao ΔS sobre V. Então, ΔT é igual a 16, que é o comprimento da corda, dividido pela velocidade 8, e isso vai dar 2
segundos. Então, 2 segundos é o tempo necessário para a corda percorrer todo o seu comprimento, o pulso percorrer todo o comprimento da corda, ok? Questão de onda, muito tranquilo. Normalmente, quando se envolve onda, sempre cai essa fórmula aqui ou essa outra fórmula aqui da velocidade, que é a mesma da de cima, tá? Comprimento dividido vezes a frequência, tudo bem? São as duas fórmulas utilizadas para encontrar a velocidade, ok? Vamos para a penúltima questão, que é a questão 49. Essa questão já é uma questão de calorimetria. Vamos lá. Considere 1 kg de gelo de água e, desprezando as perdas de calor para o ambiente e a evaporação da água, assinale qual a opção que fornece o calor em quilocalorias necessário para transformar o gelo de água inicialmente a temperatura de -20 em vapor de água a 100 graus Celsius. Então você tem gelo no estado sólido, né? Gelo sólido, que está a -20 graus Celsius e você quer transformá-lo em vapor a 100 graus Celsius, certo? Então você aí tem a água passando por diversos estados físicos, sólido, líquida e chegando, enfim, ao estado gasoso. Você tem na calorimetria 2 tipos de calor, o calor sensível e o calor latente. O calor sensível é aquele responsável por fazer com que a substância passe para, mude, varie a sua temperatura sem mudar o estado físico. E o calor latente é aquele calor responsável por fazer a mudança de estado físico. Ok? Então tem o calor latente e o calor específico. Calor latente, mudança de estado físico. Calor sensível é o calor que muda só a temperatura sem mudar o estado físico. Então, para resolver essa questão, a gente observa aqui que ele vai passar por diversos estados físicos, né? Vai variar a sua temperatura, vai mudar o estado, então você vai ter que fazer conta tanto para calor sensível, tanto para calor latente. Eu acho importante aqui fazermos um esquema para nos ajudar a entender quais são essas fases, essas mudanças, e quando você vai aplicar o calor sensível e o calor latente. Eu vou fazer um esquema aqui que vai ajudar você a visualizar como a gente vai fazer cada conta. Então, ó, a gente tem aqui, vou desenhar um cubo aqui, gelo a -20 graus Celsius. Esse gelo vai aumentar a sua temperatura até chegar a gelo a 0 graus Celsius. Esse gelo a 0 graus Celsius, ele vai derreter, vou botar aqui uma poça de água, e passar para o estado líquido a 0 graus Celsius. A água, né, esse líquido a 0 graus Celsius, vai aumentar a sua temperatura até 100 graus Celsius. E de 100 graus Celsius, esse líquido a 100 graus Celsius vai evaporar, botar tipo assim um vapor, a 100 graus Celsius. Então você vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4 etapas. Essa primeira etapa aqui, você vai calcular o calor sensível. Calor sensível. Por que o calor sensível? Porque só houve variação de temperatura, ó, gelo a -20 para gelo a 0 graus Celsius. Então, calor sensível. Essa etapa 2, você vai calcular o calor latente. Por que o calor latente? Porque ele mudou de estado físico, não variou a temperatura. Quando uma substância está mudando o seu estado físico, a temperatura não altera. Quando é uma substância pura, a temperatura não altera. Então aqui, ó, a temperatura permaneceu o mesmo e ele só está mudando o estado físico, de sólido para líquido, uma fusão. E aqui, ó, nessa terceira etapa, a água líquida passa de 0 graus Celsius para 100 graus Celsius. Então eu tenho aqui, ó, calor sensível. E por fim, a água líquida a 100 graus Celsius evapora a vapor, né? vai a vapor. Então nós temos aqui o calor latente. E aí ele quer saber qual é o calor
total. O calor total é a soma desses quatro calores aqui encontrados. Então, eu vou ter que fazer o cálculo para cada calor e depois somar tudo, ok? Nos dados da questão, ele me deu os calores específicos do gelo e da água e o calor latente de fusão e de evaporização. E são essas variáveis eu vou utilizar para calcular o calor sensível e o calor latente. Então, vamos lá com calma. Calor sensível, que é o número 1 da primeira etapa ali. O calor sensível é mc delta T. O M é 1 kg, de quilo tem que passar para gramas, 1000 gramas. O C do gelo é 0,5, porque ele me disse aqui que é 0,5 calorias. E a variação de temperatura, de menos 20 para 0, a temperatura variou 20. Então, nessa primeira conta, eu encontrei o valor de 10.000 calorias. Tudo bem? Só multiplicar aqui, 0,5 vezes 20 dá 10, 10 vezes 1.000, 10.000. Na segunda etapa, agora aqui eu vou calcular o calor latente da água passando do estado sólido para o estado líquido. Então, calor latente, qual é a fórmula do calor latente? M vezes L. M é a massa, 1000, vezes o calor latente. Ele me deu aqui o calor latente de vaporização, o calor latente de vaporização de fusão do gelo é 80. Então, 1000 vezes 80 vai dar 80.000. Ou seja, calorias. Tudo bem? E na etapa 3, o calor, novamente o calor sensível, da água líquida, passando da temperatura de 0 para a temperatura de 100. A fórmula é a mesma, calor sensível, mc delta T. Então, vai ser 1000 vezes o calor sensível, o calor específico da água líquida é 1 vezes 1, e a variação de temperatura de 0 a 100 é 100. Então, vai dar 100.000 calorias. E, por fim, o calor latente de vaporização, que vai ser igual a M vezes L. O M é 1000, tem que ser em gramas. O L, aqui, 540. Então, eu vou ter 540, 3 calorias, ok? Então, calculei os calores aí de cada etapa, beleza? E vou fazer aqui em cima. Então, o que? Total vai ser a soma desses calores. Já vou colocar aqui a resposta somando. Cada um desses valores, 10.000, mais 80.000, mais 100.000, mais 540.000, vou encontrar 730.000 calorias. Só somar aqui todos esses 4 valores, somando 730.000. Só que ele pediu a resposta em quilocalorias. Lembrando que K é um prefixo que significa 10 à terceira. Então, isso equivale a 730. Aí, esses 3 zeros aqui, eu substituo por K. K, calorias, quilocalorias. Ok? Então, 730 quilocalorias, resposta letra C. Ok? Letra C, questão um tanto trabalhosa, porque você vai ter que ficar fazendo conta, na hora da prova não tem calculadora. Aqui eu reduzi, já tinha feito aqui a conta e já coloquei só a resposta, mas acho que conta de somar, subtrair é básico, você já sabe fazer. Na hora lá você vai ter o espaço da prova, você faz a conta rapidinho, lembrando que se tiver vírgula debaixo de vírgula, todas aquela teoria, para a gente fazer conta com número decimal ou fazer conta, ok? Tudo bem? Então vamos para a nossa última questão.
que é uma questão sobre gás ideal. Então, o que eu percebo aqui nessa prova, de modo geral, é que essa prova é bem distribuída. Vimos óptica, vimos cinemática, vimos mecânica, vimos temperatura, gás ideal, matemática também, passamos pela geometria. Ela é uma prova bem distribuída, ok? E vamos lá. Um gás ideal sofre uma transformação isobárica. E, Eduardo, o que é uma transformação isobárica? É aquela transformação em que a pressão permanece constante, a pressão não varia, cuja pressão é 10. Então, ele me disse aqui, ó, pressão não varia, uma transformação isobárica, e 10 newtons por metro ao quadrado, alterando seu volume. Então, o volume passa de 2 metros cúbicos para volume final 6 metros cúbicos. Sendo assim, assinale a opção que fornece o trabalho em joules realizado pelo gás sobre o ambiente. Então ele pede aqui qual é o trabalho, certo? O trabalho numa transformação isobárica. Existe já uma fórmula pronta para cálculo do trabalho numa transformação isobárica, que é trabalho, eu escrevo trabalho pela letra tal, alguns usam W para trabalho, tanto faz, é igual a P vezes ΔV, variação de volume. Então, trabalho numa transformação isobárica é dada por essa fórmula aí, trabalho igual a P vezes ΔV. Então, a pressão é 10 e a variação de volume variou de 2 para 6. 6 menos 2 dá 4. Então, trabalho vai ser 10 vezes 4. Trabalho é igual a 40 joules. Letra D de dado. Ok? Então, uma transformação isobárica. Tranquilo, uma questão de termodinâmica. Finalmente chegamos ao final da nossa aula. Os vídeos eles ficaram extensos, mas porque eu me preocupei em não somente resolver, colocar aqui a forma, mas explicar o porquê. Mas como eu falei inicialmente, você tem a opção de acelerar o vídeo aí para assistir o vídeo de forma mais acelerada e aí não perder muito tempo, né? Enfim, e é isso, pessoal. Peço a vocês que contribuam. Se você tiver alguma dificuldade, alguma dúvida que ficou aí nas explicações, comente aí no canal, deixe sua opinião a respeito das aulas. O meu objetivo aqui é ajudar você a atingir, a conseguir lá a sua aprovação na escola de aprendiz de marinheiro, né? Como eu disse inicialmente lá no meu primeiro vídeo, eu já fui militar, eu estudei bastante para passar na prova da EPICAR, estudei lá e me orgulho de ter conseguido passar para lá. Para mim foi uma experiência muito boa, eu aprendi muito e desejo a você também que você consiga atingir esse objetivo de passar. E eu sei que realmente demanda muito esforço, muito estudo, muita dedicação e estou aí para te ajudar. E no que eu puder fazer, estarei aí fazendo com aulas para poder ajudar você a atingir os seus objetivos. Fique com Deus, contribua aí com o meu canal, com o nosso canal, dando seu like, comentando, passando aí para outros que outros também tenham acesso a esse material. E ficarei grato a você por isso, ok? Fique com Deus, bons estudos e até a próxima.